Olá, hoje nós vamos conversar sobre Confissões do Crematório, da Caitlin Doughty. A Caitlin trabalha na indústria funerária e, como deve se esperar de quem possui uma profissão semelhante, mantém uma ótima relação com a morte. Acontece que nem sempre foi assim. Até presenciar a queda de uma garota do segundo andar de um shopping por volta dos seus 8 anos de idade, a Cat não havia tido nenhum contato com essa temática. Isso porque a morte, apesar de ser algo completamente natural, representa um tabu na nossa sociedade. A partir desse evento que marcou a sua infância, a Caitlin passou a enxergar a morte com outros olhos, a tentar compreender o seu significado e o porquê de as pessoas parecerem fingir uma vida eterna apenas para evitar esse assunto. Aos poucos, ela foi amadurecendo em relação a essa questão e passando a fazer parte da indústria da morte, quando ela começou a trabalhar em um crematório. Confissões do Crematório é, então, um livro de não-ficção no qual a autora compartilha sua relação com a morte através de relatos de momentos e experiências vividos durante o seu período trabalhando como operadora de um crematório no West Wind Cremation and Burial, um crematório na Califórnia, narrando, então, desde a sua primeira vez barbeando um cadáver até a sua primeira cremação com testemunhas. O bom humor da Caitlin é essencial para tornar a leitura leve e trazer à tona a naturalidade com a qual a temática da morte deveria ser abordada, caso não houvesse se tornado um tema tão pesado e mesmo proibido na sociedade atual. A maneira como a autora levanta esse assunto é muito direta e simples, de modo que, aos poucos, o leitor vai se acostumando à temática, vai se adaptando a ela, assim como a própria autora, que trabalha nesse meio já há algum tempo e, por conta disso, está mais acostumada com essa temática mórbida. Aqui a gente vai ter um misto de diversão e reflexão através de revelações de situações estranhas, algumas até inesperadas, vivenciadas pela Caitlin durante o início da sua carreira no ramo funerário, e também o livro vai retratar o seu processo de amadurecimento e entendimento acerca da morte, de modo que a autora proporciona reflexões, ela faz o leitor pensar naquilo que nos foi apresentado como a morte, no que a gente sabe sobre esse tema e sobre tudo que está relacionado a ele, como, por exemplo, reações das famílias perante a esse acontecimento, busca por formas de enterro e afins. Então aqui a autora vai fazer com que o leitor pare para pensar nesse assunto que, apesar de ser tão comum, é muito evitado pelas pessoas. Então ela acaba ilustrando alguns dos motivos pelos quais as conversas mórbidas são evitadas, na nossa comunidade. Eu confesso que eu nunca tinha parado para considerar de maneira profunda ou procurar saber mais sobre o tema da morte. E por conta disso, no início da leitura eu não sabia muito bem o que esperar da narrativa da Caitlin. Eu acabei me surpreendendo muito com o desenvolvimento do livro, porque pelo fato de ser tão acostumada com esse meio, de lidar com isso diariamente, a Caitlin sabe muito bem que a maior parte da comunidade não tem uma relação com a morte tão simples, tão normal como a dela. Então ela sabe muito bem como conversar com o leitor sobre o assunto sem deixá-lo extremamente chocado com o que ela narra. A maneira como ela conta os seus relatos é muito simples e o seu bom humor faz com que o leitor se acostume mais rapidamente a toda essa situação, a todo esse contexto que nos é tão estranho. Então, por conta disso, eu gostei demais do livro. Eu parei para pensar várias vezes e eu já comentei por aqui que eu gosto muito de obras que me fazem refletir, que me fazem questionar determinadas concepções. Então, se você gosta de livros que são assim, que tem essa capacidade de nos fazer parar para pensar em determinados assuntos, Confissões do Crematório está mais do que recomendado. Eu sei que já é clichê falar que o trabalho do Darkseid nas suas publicações é incrível, mas esse livro aqui tá mais do que caprichado. Então, se vocês quiserem conferir mais detalhes da edição, é só dar uma olhada na resenha escrita que eu fiz lá no blog, onde eu coloquei algumas fotos. Então, vou deixar o link lá na descrição pra vocês. E além disso, os parceiros da Darkseid receberam um kit incrível da editora, junto com esse livro. Então tem foto do kit lá na resenha do blog também, e eu postei foto no Instagram, então vou deixar o link no Instagram lá embaixo para que vocês possam conferir. E caso vocês ainda não tenham um exemplar de Confissões do Crematório ou queiram ter um contato maior com a autora antes de dar início a essa leitura, a Caitlin tem um canal no YouTube que se chama Ask a Mortician, que seria então um Pergunte a um Agente Funerário, e eu vou deixar o link aí nos cards para o canal dela, lá na descrição também. O canal dela é muito bacana e lá ela vai trazer a mesma temática que o livro, então ela vai separar cada tópico
em vídeos e todos eles estão acoplados aqui. Então é uma boa maneira de ter um primeiro contato com a autora antes de iniciar essa leitura. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês já leram Confissões do Crematório, me contem o que vocês acharam. Ou se vocês já acompanhavam o canal da Caitlyn antes de saber do livro dela, comentem também, vamos conversar melhor sobre isso. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de clicar em gostei, se inscrever para receber os próximos vídeos e acompanhar o Fresco Perdidos nas redes sociais. Um beijo e até a próxima!